Nos últimos dias eu fui questionado diversas vezes por amigos, por alunos, acerca de um crime. O crime de apologia ao crime. Isso muito por conta daquele episódio que ocorreu no Flow Podcast, em que o apresentador lá, o Monark, ele teria se feito entender ali de que estava fazendo apologia a uma determinada doutrina. Isso deu muito pano para manga. Vamos analisar esse crime, então, hoje. Olá pessoal, uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, processo penal, legislação especial, prática. Aqui você encontra questões relacionadas a concursos públicos, não é? Então aqui você é muito bem-vindo. Dessa forma, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber novas notificações, porque aqui constantemente trazemos já mais de 300 vídeos para vocês e virão ainda muitos outros. O Flow Podcast talvez seja, no cenário dos podcasts, um dos grandes precursores, não é? E um dos mais famosos, não é? Aquele que é seguido por milhões de pessoas. E o apresentador Monark, ao qual eu respeito demais, aliás, os apresentadores do Flow Podcast eu respeito demais, não é? Posso discordar de vários fatores, mas enfim, o respeito está sempre presente. O Monark, ele teria, então, numa discussão aberta, inclusive com deputados, não é? Teria colocado em pauta uma doutrina, aquela doutrina terrível da Segunda Guerra Mundial. Não posso falar o nome completo aqui, mas vocês sabem muito bem, é o nazismo, né? Que é uma das coisas mais terríveis, uma das páginas mais tristes da história da nossa civilização, né? Bom, eu sinceramente não vi esses comentários. Nós estamos analisando tudo isso por conta da imprensa, por conta daquilo que foi passado, né? Porque inclusive saiu do ar, não é? Esse podcast, mas deu realmente muito problema, Tanto é que o apresentador Monark até mesmo se afastou do podcast, né? Os patrocínios começaram a recuar, pessoas pediram para tirar vídeos do ar, e a gente precisa falar um pouco sobre isso, sem apontar o dedo, mas tecnicamente falando sobre o assunto. Muito bem, o Código Penal, ele trata dos crimes contra a paz pública a partir do artigo 286, né? Com o crime de incitação ao crime, e logo no artigo 287 ele fala da apologia de crime ou de criminoso, não é? Acontece que quando nós falamos de preconceito, e esse preconceito pode ser de raça, cor, etnia, procedência nacional, religião, né? A questão sexual, inclusive, decidido pelo STF, nós temos uma lei própria para isso, não é? Que é a Lei 7716, lá de 1989. E essa lei é uma lei especial que prevalece sobre a lei geral, que é a lei que está lá no Código, que é o Código Penal, a lei geral, né? Então, eu vou colocar aqui um trecho da lei de preconceito racial para vocês, para mostrar, no artigo 20, a previsão da apologia de crime relacionado ao preconceito. Então, perceba aqui na tela, olha só. Nós temos a Lei 7716, né, de 5 de janeiro de 1989, e está aqui a questão de
Artigo 20, primeiro, essa lei define, né, os crimes resultantes de preconceito, de raça e de cor. Embora esse seja um nome, fala de preconceito de raça, cor, etnia e outras coisas mais, né? Então, lá no artigo 20, nós encontramos, olha só, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então perceba que a questão judaica, essa questão milenar, né, do judaísmo, o judaísmo é muito mais do que uma religião. O judaísmo também tem origem numa etnia, né? Então nós estamos envolvendo ali muitos fatores quando falamos dessa etnia judaica, né, com milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, principalmente em Israel e também nos Estados Unidos, mas espalhados por todo o globo, né, nós temos essa etnia judaica, e que foi realmente a grande vítima, né, de Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que todos nós sabemos das milhões e milhões de pessoas. Quem conhece um pouco de história sabe do Holocausto, e assim, né, é uma página, talvez a página mais triste da nossa história. Mas essa questão de Hitler não atacou só os judeus, né? Também atacou outras questões, como os ciganos, como homossexuais, e outras tantas pessoas também foram vítimas, mas claro que a grande vítima, notadamente, claro, foram os judeus, os vitimados, as milhões de pessoas que morreram em situações terríveis, né? Então, quando a gente pega o microfone para falar, né, acerca dessa questão, nós temos que tomar muito cuidado exatamente para não dar a impressão de que nós estamos dando valor ao que foi feito lá atrás, né? Então, na medida em que eu afirmo que o partido do nazismo deveria existir, porque é uma liberdade de expressão. Muito se fala de liberdade de expressão, e o STF, inclusive no Brasil, trata muito dessa questão da liberdade de expressão como sendo algo das maiores relevâncias que nós temos no Brasil, né? Porém, essa liberdade de expressão, ela tem um certo limite, o limite é a paz social. Então, quando a pessoa levanta essa questão e apoia, não é? Vejam só o que eu vou dizer, não estou afirmando que está apoiando as ideias, não é? De Hitler, mas na medida em que diz que aquela semente plantada lá atrás ainda poderia estar até hoje por aí, nós podemos dizer que isso pode caracterizar uma apologia. O que é apologia? É falar bem, é enaltecer, né? É dizer que algo é relevante, que algo é importante, que algo, portanto, merece existir, não é? E, no caso, a apologia a uma prática que foi absolutamente deletéria, terrível na história da humanidade, que foi essas práticas do Holocausto da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, nesse sentido, claro que numa análise mais profunda, precisamos pensar que é possível, sim, se enquadrar nesse artigo 20 da Lei de Preconceito Racial, né? E, voltando lá na lei, olha só, a gente pega e percebe aqui, né, que a pena é de reclusão de 1 a 3 anos, além da multa,
É uma pena muito pequena, em que nós temos a possibilidade ali de ter a suspensão condicional do processo, embora não seja GCRIM, né? Mas uma questão importante que tem sido me questionado, né, acerca do parágrafo 1º, não se enquadra no parágrafo 1º, perceba, fabricar, comercializar, distribuir ou vender símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Não é essa parte, porque nada disso foi feito. O que pode ter sido feito, hipoteticamente, é a prática da apologia, que seria uma outra história. Agora, vale destacar, e olhando um pouco mais à frente, né, no parágrafo 2º, se qualquer dos crimes previstos no caput, ou seja, a pena de 1 a 3 anos, né, é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos. Aí sim, então, a partir do momento que nós vamos para a mídia tratando dessa condição, pode sim ser encarado, né, nessa faixa aí de pena, e uma pena bastante consistente, a pena de 2 a 5 anos, né, em que, claro, pessoas primárias de bons antecedentes podem realmente ter ali benefícios e evitar qualquer tipo de prisão. Mas é um crime não de menor potencial ofensivo, e sim de um potencial ofensivo bastante relevante, né? Então, de tudo isso, né, pessoal, assim, há de se lamentar, né, eu lamento sinceramente, até pela pessoa lá do rapaz, né, que faz o podcast, ou que fazia o podcast, porque é um rapazinho muito inteligente, né, que já demonstrou muita capacidade, muita criatividade. Repito, tem muitas coisas que ele se manifesta que eu não concordo, mas a gente não precisa e não deve concordar com tudo, evidentemente, mas há de se lamentar porque, na verdade, ele deixou ali aquilo que aparentemente gostava muito de fazer, né? Mas, de qualquer maneira, fica uma grande lição para todos nós acerca da liberdade de expressão e alguns limites, porque quando nós temos ali que ponderar, a liberdade de expressão é uma conquista democrática, extremamente relevante em qualquer cenário de qualquer país do mundo, mas na medida em que essa liberdade de expressão pode ofender, pode agredir, pode fazer com que outras pessoas se comportem de maneira perigosa, essa liberdade de expressão, ela acaba encontrando um certo limite. E no caso aqui, nos próprios limites da lei. Tá certo? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os seus amigos e deixe os seus comentários aqui. Eu sei que esse assunto é extremamente relevante, extremamente importante, tanto é que muitas pessoas pediram. Então, deixe os comentários que eu vou ler todos e a gente vai conversando. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.